A paz do Senhor, irmãos. Aqui vos fala o irmão Celso Tembe, de Maputo. A convite do irmão Reima da Beira, venho a este canal Only Jesus Oficial para trazer aqui uma ajuda aos irmãos a respeito da necessidade que temos de empreender. O que é isso que nós chamamos de empreender e como nós de facto devemos começar a empreender? Alguns devem estar a dizer, mas como fazer negócio, como começar um negócio se nós não temos nada ou temos muito pouco? Sim, irmãos, é possível. Fiquem muito calmos e nós vamos chegar lá juntos, de mãos atadas. Vamos. A paz do Senhor. Quero em primeiro lugar agradecer a Deus por esta oportunidade que tenho de poder estar aqui e partilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido e passado, que Deus tem me feito correr por esses corredores do mundo do negócio. E também agradecer ao canal Only Jesus por esta oportunidade de podermos partilhar um pouco das experiências que temos tido. Sim, indo direto à questão, sim, existe uma oportunidade tanto para jovens estudantes, assim como para jovens que têm uma baixa renda, neste caso, não é? Começarem a fazer negócio. É só preciso perceber que existem princípios e também vão existir estágios. Portanto, isto é, existirá neste percurso um processo que é preciso obedecê-lo. Então, o que é mais importante é só entendermos que temos que ser persistentes, estarmos focados no que queremos fazer e entender que, de fato, as coisas vão amadurecendo com o seu tempo. Ok? Talvez para poder ilustrar um pouco disto, eu poderia dar um pouco do exemplo de uma árvore que é chamada do bambu chinês, não é? Que tem um período mais ou menos de 5 anos, em que quando a gente planta ela durante este período todo fica ainda a criar as raízes. Portanto, ela não brota, ela não vem cá para cima, mas ela, na verdade, está a ter um processo dentro dela que também vai fazer parte do processo pós-crescimento. Isto é, enquanto ela é plantada e ela, durante um período de 5 anos, ela vai se enraizando, ganhando forma e estrutura por baixo, quando ela começa a crescer e que ela cresce muito, estamos a falar acima de 25, 27 metros para cima, ela já tem uma estrutura que a suporta, mas levou 5 anos para poder ganhar essa consistência. Então, é possível sim, os jovens só têm que entender que existem processos. Era justamente aí também onde nós iríamos. Quando alguém quer entrar para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo, o que de antemão esta pessoa deve saber? O que ela deve esperar? O que é este mundo? Okay. O que lhe reserva é muita coisa, mas o mais importante é o preparo que a pessoa deve ter para poder enfrentar ou confrontar o ambiente externo que vai ter, que vai estar, na verdade, exposto. Ok, eu olho para nós como jovens cristãos, jovens que temem a Deus, que têm Cristo em seus corações. Então eu acredito muito que, primeiramente, é muito importante que nós estejamos firmes do relacionamento que nós temos com Deus, não é? Isso é a primeiríssima coisa que nós devemos ter, sobretudo termos esta intimidade com o Senhor, que é o garante, portanto, do processo que vem depois, não é? E depois temos outros, portanto, temos processos que decorrem nesta visão, neste prisma, que é, por exemplo, nós devemos entender que ao mundo que seremos expostos é um mundo que reserva muita coisa, mas se nós tivermos firme algumas bases
que são necessárias, nós poderemos começar a caminhar com firmeza. Para o crente, buscar a Deus, ter intimidade com Deus, procurar ser fiel naquilo que são os ganhos que nós temos diante de Deus. Teria a falar de, por exemplo, do pouco que nós já ganhamos, ser um dizimista. É um exemplo, né? Então, com certeza que Deus já está olhando para nós, Deus está a olhar para a nossa atitude, não é? Agora, também é preciso entender que nós não precisamos de muito para começar a fazer alguma coisa. O tal mundo que estaremos expostos. Para muita gente é muito difícil entender que com pouco é possível, mas eu digo que sim, é possível. É possível, o mais importante é nós estarmos focados, não é? Por exemplo, para quem quer iniciar um negócio, nem que seja algo rabiscado, uma coisa pequena, um pequeno plano. Não iria aqui falar exatamente de um business plan, um plano de negócio, não. Mas algo que ele tem, que ali vem, o que ele vai fazer, o que ele pretende e o produto dele, para vamos lá dizer, para que tipo de pessoas ele quer atingir com esta venda, ele quer alcançar com esta venda. Então são pequenos aspectos muito importantes a tomar em conta antes de avançar, porque isto chama-se um pouco de organização e é importante para quem quer iniciar um negócio ter um mínimo de organização. Pelo menos ter uma pequena estruturazinha. Ele está lá sozinho, mas ele sozinho deve ser alguém organizado. Porque também vejamos que se ele sozinho não conseguir ter esta organização, vá lá quando ele for uma empresa estruturada e grande, como é que será? Será tudo mais desorganizado ainda. Então, pequenas bases. Então, ele escreve, descreve e pronto, ele começa a seguir este plano. Não é? Ainda é pequeno, é curto, mas ele tem alcance, ele tem objetivos muito definidos para ir longe, mas ele tem que começar de perto e ir obedecendo a este processo gradual do crescimento. Então, essas são as bases que eu poderia deixar aqui para alguém que quer iniciar um negócio, não é? É importante saber estes passos, mas existem aqueles que estão mesmo na base, no início mesmo. E qual seria o beabá? Quais seriam os aspectos primordiais para iniciar um negócio? Okay. Primeiro é preciso ter é preciso ele ter uma pequena visão, ou melhor, ele poder idealizar algo que ele quer vender. Isso é a primeiríssima coisa, porque não se vende só por vender, tem que se vender algum produto. Nós temos que identificar um produto e pegar nesse produto e dizer, ok, para quem vou vender o produto? Deve identificar o público-alvo. Okay? Depois, vamos aos aspectos. Qual seria o investimento? Quanto dinheiro eu precisaria de ter para iniciar este negócio? Obviamente que é pouco o que temos, porque estamos numa fase de início. Então, com este pouco, começar a fazer a compra e a venda do produto. Tanto, identificamos bem que é preciso ter o produto, depois ter o público-alvo, não é? E, obviamente, que é muito importante a pessoa, para ter este público-alvo, é preciso a pessoa andar um bocadinho pela cidade onde ele pretende, não é? Fazer que este produto seja vendido, ele circular um pouco, fazer uma pequena prospecção, isto é, conversar com as pessoas e entender qual seria o impacto deste negócio naquela sociedade, naquele grupo de pessoas que ele iria pretender vender o produto. Não é? Eu penso. Bom, nós estamos aqui em conversa com o nosso irmão Celso Temba. Ele é empresário e tem estado a servir a Deus e também ao mundo dos negócios. E viemos para ter esta conversa
no Only Jesus, exatamente para que muitos jovens, principalmente os cristãos, aprendam sobre esta ciência e arte, isto que move milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. Não tendo um capital inicial muito elevado, estaremos a falar de inovações e ideias de negócios com um capital inicial de no máximo 5.000 meticais. Há alguma coisa que possa ser iniciada partindo de 5.000 meticais? Sim, pastor, sim. Posso até citar alguns exemplos. Por exemplo, algo muito simples. Nós sabemos que a comida é um bem necessário. É algo que, de facto, o ser humano precisa para poder viver, não é? Comer, alimentar-se. Se nós formos olhar, por exemplo, para algo como um hambúrguer, é algo que já existe, mas dependendo da maneira como o hambúrguer é feito, pode surtir um efeito num determinado grupo de pessoas. Então, com 5.000 meticais é possível comprar a carne do hambúrguer, é possível comprar o pãozinho, é possível comprar um pouco de tomate, sauce, maionese e iniciar até um certo negócio com isso. Então, é um valor que de facto pode gerar uma renda e com aquela renda a pessoa ir crescendo. Ok? Eu sempre disse, existem vários, eu só estou a dar um único. Poderia dar um exemplo como um outro exemplo muito simples, por exemplo, vender água. Dependendo da zona onde a pessoa se encontra, se existir uma oportunidade, portanto, se ali próximo não existe ninguém que venda água e ele puser um ponto em que as pessoas passam, tem uma água fresquinha, geladinha, que podem passar a levar, também, isso não acarreta custos muito elevados, não é? Como isto há vários exemplos, Portanto, quem está em Catandica, Dondo, Manica, Barue, Ueda, em qualquer canto é possível iniciar algum tipo de negócio, mesmo com um valor como 5.000 meticais. Sim, é possível, pastor, é possível, sem dúvida nenhuma. Isso é algo que não se discute, não se define um negócio pelo valor do capital inicial que se começa, define-se exatamente por aquilo que é a oportunidade que existe e da renda que ele vai gerar. Isto é, eu posso ter, vamos lá dizer, 500.000 meticais, iniciar um negócio e ir à falência. E alguém pode ter 5.000 meticais, começar a gerar renda em menos de um ano, ultrapassar os 500.000 que eu tive e ir passando e tornar-se uma pessoa abastada. Então, depende muito da maneira como nós faremos esta gestão. Isso, pastor, só para dar um exemplo da parábola dos talentos, no livro de Mateus, capítulo 25. A gente percebe que um certo senhor deixou certas tarefas para 3 servos dele. A um deu 5, ao outro deu 2 e a um deu 1, não é? E lhes deixou como vamos lá dizer, missão, eles ficarem a multiplicar os talentos. Se nós formos anotar, nenhum deles recebeu muito, foram 5 o máximo, o outro 2 e o outro 1. Mas o que teve 5 multiplicou para 10. O que teve 2 multiplicou para 4. E o do 1 simplesmente não multiplicou. Então, isto mostra que, e nós vamos ver lá na Bíblia, que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. E é preciso também nós entendermos algo muito importante. Nós observamos que em Deus o processo de crescimento é muito importante. É muito importante. Isto é só para exemplificar, para ficar registrado. Que quem começa do pouco tem chances de crescer muito. Ok? E quem começa do muito pode depois ter o processo de crescimento. Isso nós encontramos na parábola do filho pródigo, em que nós percebemos que eles eram 2 irmãos e o pai era uma pessoa abastada. Ele tinha direito a uma herança. O que ele faz? Ele pede ao pai que dê a parte dele da herança e ele decide ausentar-se.
Mas aqui o grande exemplo e a grande lição que nós tiramos é justamente que quando ele se ausentou, porque ele tinha muito, ele não soube gerir o muito que tinha. Por quê? Porque ele não passou por aquele processo do crescimento, que é ter pouco, ir acrescentando, ir crescendo e tornar-se um bom gestor. Então, ele teve muito, usou mal e perdeu tudo. Então, está mais do que registrado que o pouco traz-nos boas experiências e nos leva a patamares muito elevados, mas nos dá muita estabilidade e consistência por causa dos processos que nós passamos neste processo de gerindo pouco a pouco, ir crescendo no pouco, ir acrescentando, até chegarmos a um patamar que nós já podemos considerar que sim, aquela pessoa é abastada, é uma pessoa, não é, que tem. Exato. No seu caso, foi também começando por pouco ou começou por muito? Eu acho que comecei do zero. Só não vou dizer abaixo do zero, mas comecei do zero. Mas foi mesmo com muita graça. Eu trabalhava numa empresa que eu vendia computadores nessa empresa. Então, foi um projeto que, na verdade, eu que trouxe para a empresa, o projeto da venda de computadores. Porque anteriormente a isso eu trabalhava numa clínica dentária. Eu convenci o dono da clínica para abrir uma empresa de computadores. Abrindo a empresa de computadores, eu entrei lá e fiquei como o gestor da empresa. Então, eu fazia boas vendas para a empresa. Acabei percebendo, mas aquilo despertou em mim que, afinal de contas, se eu estava a vender para o meu patrão, eu podia começar a vender para mim. Mas atenção, eu não tinha capital inicial para começar. Eu comecei até por fazer vendas de computadores que não eram meus e ganhar margens. Levar, por exemplo, o computador no Pastor Nelson a 10 mil meticais e vender a 13 mil e ficar com os 3 e devolver o seu 10. Pegar naqueles meus 3, com os outros 3 e ir juntando até que desse para comprar o primeiro computador que era todo meu, neste caso. Então, isto foi um processo até se atingir o crescimento. Então, comecei mesmo do nada. Nunca ninguém chegou e deu-me um valor, disse, olha, assim, nem a título de empréstimo, não tive isto. Olha, se eu tenho que emprestar, Celso, vais trazer negócio, nunca tive. Foi sempre tudo à base de muito esforço, muita dedicação. Isso é preciso entender. Também é preciso referir que os milagres sim existem, mas é melhor que a gente pense o seguinte, que é preciso a gente trabalhar muito arduamente e deixar Deus operar em nossas vidas. Não vamos fazer o contrário, esperar pelos milagres para depois as coisas acontecerem. Porque muitas vezes nós, os crentes, somos uma grande bênção. Nós só oramos, dizemos, Senhor, abençoa o meu negócio, mas ele não sai, não vai fazer venda. Mas ele está à espera que a conta dele, de repente, ele sai da oração e tem muitos zeros lá. Mas isso não acontece, né? Enfim, não é sempre que se tem uma oportunidade de fazer parar um homem de negócios que sabe que literalmente tempo é dinheiro para poder estar a compartilhar conosco suas experiências, o seu know-how para apoiar, beneficiar aos outros. Quando olha para o cenário da juventude, principalmente, mas não só, que mensagem é que tem para deixar para eles? Pastor, é assim. Primeiro dizer que não acreditem em dormir pobre e acordar ricos. Esta é uma mensagem que eu acho que eu devia deixar mesmo. Porque eu tenho conversado muito com jovens, jovens que inclusive vêm conversar comigo, querem saber como é que eu cresci, como é que o meu negócio agora está num estágio X, não é? Mas dizer o seguinte, que é muito importante nós querermos e cultivarmos o desejo e vontade de querer trabalhar. Então, hoje,
nós temos 500 meticais, amanhã podemos ter 700, depois da manhã 1000 e assim sucessivamente 2000, 3000, até que um dia vamos ter muitos zeros na conta, que é o desejo de todo mundo. Mas que não vale a pena pensar que vamos dormir e acordar ricos. Isto é um processo e a vida tem que ser obedecida pelo processo. O mesmo que acontece com nós, já fomos bebés, vamos crescendo, hoje nos encontramos numa fase já adulta, então o mundo de negócios também é assim. 2, é muito importante ser uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, honesta. Hoje é muito, mas muito normal encontrar jovens que estão na praça, que falam uma coisa, mas eles nem têm medo de prometer coisas que não vão cumprir. E nós nos deparamos hoje até com cenários em certas instituições que muitas vezes não podem nem fazer adiantamentos por conta de pessoas que tiveram esta oportunidade de, por exemplo, serem adiantados. Acho que é muito importante nós sermos fiéis, sermos cumpridores daquilo que nós assinamos como contratos, firmamos com nossa palavra, porque eu creio que ser fiel e honesto nos leva a lugares muito, muito acima. E sobretudo, existe a parte da recomendação. É muito bom quando nós recebemos um cliente que vem recomendado pelo outro. Significa que nós estamos fazendo um bom trabalho, estamos deixando o bom cheiro de quem somos nós, não é? Então, o nosso caráter e tudo mais, tudo aquilo que nós transportamos conosco. E sobretudo, eu creio que para os cristãos isso é importante, porque as pessoas que veem isso em nós ficam admirados num mundo de tanta injustiça, um mundo de muita corrupção, mas ainda aparecem pessoas que conseguem transmitir um pouco de segurança nas outras pessoas. Isso é importante. E pronto, e sobretudo a dizer que o mundo de negócios é muito bom, é muito bonito, mas também não é tarefa fácil. Então é preciso estar preparado para os momentos um pouco difíceis e complicados. E normalmente até ter sido no princípio, no processo embrionário, quando nós estamos a criar, quando nós estamos a começar a querer correr com as coisas, com as primeiras vendas, aparecem muitos entraves. Mas é bom ser persistente e dizer que com aquela persistência nós conseguiremos atingir o alvo que nós tanto almejamos e desejamos. Estas são as palavras do nosso convidado de hoje, Celso Temba, o empresário que decidiu deixar um pouco daquilo que é a sua vivência, as suas experiências, o seu conhecimento, para repartir com nós outros. E o Only Jesus fica por aqui, na esperança de voltarmos na próxima edição com outros temas. Obrigado, Deus abençoe. Um abraço a todos do Only Jesus. Thank you. Tchau.